Olá pessoal, bom, vamos para a nossa primeira aula. Nessa nossa primeira aula, a gente vai ver o conceito básico, né, o início. O que é um banco de dados? Para que serve? Que bancos de dados que existem? Né, porque a gente está num treinamento Oracle, a gente está num treinamento para ser DBA, ou seja, administrador de banco de dados. Mas primeiro a gente vai ter que saber o que é um banco de dados, né? Para que ele serve? Qual que é a ideia inicial de um banco de dados? Por que eu preciso ter um banco de dados? Já pararam para pensar nisso? Bom, vamos imaginar o seguinte: o que é um banco de dados, né? Então vamos parar e analisar o seguinte. Bom, se você tivesse que pensar hoje, qual que é o nome dos colegas que trabalham com você? Ou seja, do pessoal que trabalha ali na sua mesa, né? O nome completo deles, você sabe? Provavelmente você saberia. Porque, enfim, mesmo que você não tenha muito tempo de empresa, mas eu imagino que você deve saber, já deve conhecer, já deve estar familiarizado com o pessoal que está ali. Ok, isso você consegue gravar na sua mente, isso você consegue ter armazenado, né, na sua cabeça, vamos dizer assim. Até parece fácil, mas se a gente quiser dificultar um pouco. Bom, qual que é o nome de todos os funcionários que trabalham na mesma empresa que você trabalha? Aí vai ficar complicado. Realmente vai ficar complicado. Por quê? Você vai dizer assim para mim, não, são muitos dados, são muitas informações. Pronto, chegamos naquilo que a gente realmente tem para um início, né, de um conceito de um banco de dados. Então, um banco de dados, basicamente, antes de qualquer conceito, antes de qualquer análise conceitual de qualquer coisa, é um local aonde eu armazeno dados. Dados são informações. Então eu vou armazenar informações a respeito de alguma coisa, pode ser de uma empresa, pode ser de, enfim, algumas informações que são necessárias para mim. Isso é o banco de dados. Então, quando eu coloco aqui, a situação banco de dados, quando eu olho banco de dados, essa palavra, ela me traz em mente o seguinte, ela me traz grupo de informações, armazenamento de informações a respeito de alguma coisa. Então, como exemplo que eu coloquei aqui, se eu precisasse saber, né, se eu quisesse analisar como as empresas têm hoje, as informações a respeito de todos os funcionários, as informações a respeito de todas as vendas, todas as compras, todos os itens das empresas, eu preciso com certeza ter essa informação armazenada e o que as empresas utilizam são os bancos de dados. Banco de dados, então, ele serve para armazenar informações de dados a respeito de uma empresa, de alguém ou de alguma coisa assim. Então, essa é a ideia inicial de banco de dados, né? Para que vai servir o nosso banco de dados? Ali eu coloquei ali, né? Porque a gente fica louco se tivesse que armazenar, né, todas essas informações. Imagina o nome de todos os funcionários que trabalham na mesma empresa, onde moram e quais os seus e-mails. Impossível, você ia ficar louco, né? Como camaradinha aqui, e com certeza não ia conseguir. Bom, o próximo passo que a gente vai ver é o seguinte. Eu coloquei calma aqui, né? Porque parece que a gente comentou o banco de dados, vamos dizer, meu Deus do céu, o que é isso? O que eu vou trabalhar? Como que é essa ideia? Bom, o banco de dados surgiu com certeza da necessidade que nós, seres humanos, temos, ou seja, nós, empresas, seres humanos mesmo, temos de gravar informações, de armazenar informações, seja de um faturamento, de alguma coisa assim. Então, aí que surgiu a necessidade específica, armazenar dados. Né? Eu coloquei aqui por uma maneira descontraída, como vocês me conhecem, acho que a melhor forma de você gravar é você descontraindo o assunto, não ficar aquele assunto chato, maçante, que realmente foi algumas situações, né, que eu migrei um pouco do curso oficial para montar o nosso curso, o nosso treinamento, e com certeza a gente vai trabalhar, vocês vão decorar, vão aprender, né, decorar não, vocês vão aprender melhor isso. Eu detesto a palavra decorar, não sei nem porque que eu usei ela agora. Mas enfim, as informações então que eu tenho no banco de dados. O banco de dados nada mais é um local que gravam informações diversas. Porém, essas informações têm algumas opções importantes, que elas sejam permanentes. O que significa um banco de dados gravar informações permanentes? Olha a palavra-chave aqui, permanente. São informações que elas não vão ser perdidas. Imagine que ela está lá na minha máquina, está lá no meu sistema, e uma vez desligou o sistema, perdeu a informação. Não, isso não seria um banco de dados, vamos dizer assim, que fosse confiável, né? Não seria um banco de dados que fosse permanente. Então, uma das coisas importantes é que os dados armazenados em bancos de dados sejam primeiramente permanentes.
Ou seja, o dado está lá armazenado, eu consigo fazer backup dele, eu consigo pegar esse dado e mover para um outro local, tudo isso a gente vai aprender no treinamento. Mas é importante, os dados sejam permanentes. Acessível rapidamente. Olha só, falei em rapidamente. Rapidamente, quando eu trato dessa palavra aqui, principalmente em banco de dados, em sistemas, enfim, eu estou trabalhando diretamente com algo chamado de performance. Então, um banco de dados, os dados têm que ser permanentes, têm que ser acessíveis rapidamente. Vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma pessoa que está precisando desse dado. Quem precisa do dado de um banco de dados? Vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho lá um setor de RH, né, onde eu tenho lá uma pessoa trabalhando no setor de RH. Aqui está o computadorzinho da pessoa trabalhando no setor de RH. E ela precisa saber a informação de um novo funcionário. Ela quer saber, vai cadastrar um funcionário novo, vai fazer uma alteração em um funcionário. Ela precisa saber quais são as informações desse funcionário, aonde estão essas informações desse funcionário. Ele vai pegar então, vai buscar essas informações em um local chamado banco de dados. Então aqui vai estar o nosso banco de dados e ele vai buscar as informações lá dentro e essas informações vai trazer novamente para o meu usuário, para a pessoa que estiver trabalhando ali no banco de dados. Bom, legal. E o que é essa informação? Isso tem que ser como? Isso tem que ser trazido de forma rápida. Vocês concordam comigo? Imagina um outro exemplo, um outro sistema que é muito interessante, que tem um banco de dados grande também, é um mercado. Então, você vai fazer compra no mercado, quando você passa a mercadoria, que faz aquele plim, que ele traz o valor, nada mais é do que buscou o código de barras em uma determinada mercadoria e trouxe aquele valor para você. Isso tem que ser rápido. Imagina se fosse lento o tamanho da fila que ia formar dentro do mercado. Fila, vocês vão ver que é outra coisa que o DBA tem medo também. Questão de falar enfileirar, vocês vão ver mais para frente que é algo que o DBA tem um certo medo, um certo receio quanto a enfileiramentos. Mas, então, o banco de dados, né, ele tem que ser, as informações têm que ser permanentes, têm que ser acessíveis de forma rápida, segurança da informação ou confidencialidade. O que acontece? A informação tem que ser confidencial, ou seja, um banco de dados tem que garantir que somente as pessoas que podem tenham acesso a determinada informação. Isso é item de segurança de banco de dados. Existem diversos modelos, diversas ferramentas de banco de dados, a gente vai ver. Porém, todas elas vão precisar ter essa situação. Vão precisar ter a segurança da informação e que essas informações sejam confidenciais e informações que realmente sejam verdadeiras e confidenciais. Fácil acesso, né, é um banco de dados que permita que as aplicações... O que é uma aplicação? Eu acabei de citar um exemplo, eu citei 2 exemplos. Coloquei aqui o nosso sisteminha, né, o nosso softwarezinho do pessoal de RH, que vai fazer uma consulta de um funcionário específico, vai pegar essa informação ali para poder buscar a informação do funcionário. Gente, só fazer um parênteses aqui, não ligue para o desenho não, que eu já sou muito ruim de desenhar. E ainda nessa questão de desenhar online ali, fica um pouquinho pior. Eu sempre falo para os meus alunos que quando eu tenho que escrever no quadro é quase que colocar assim, parece que está escrito em hieroglifo. Então, eu coloco isso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim enquanto eu desenho, por favor me falem, né? Me avisem, falem, me coloquem nos comentários, mandem e-mail e falem, os desenhos estão ruins demais. Vou tentar melhorar, mas não posso garantir não. Beleza? Bom, voltando então para o nosso assunto. Fácil acesso, né? Eu comentava. As aplicações, uma aplicação de RH, uma aplicação de um mercado, por exemplo, tem que conseguir buscar essa informação facilmente. Ou seja, ela tem que conseguir pegar essa informação e fazer com que essa informação possa ser demonstrada em tela rapidamente, possa ser acessada, gravada, passada a compra, né? Como é o caso ali. Bom, olha o que eu comentei, né? Isso é interessante. A gente consegue ver alguns conceitos importantes, alguns conceitos interessantes a respeito de banco de dados. Porém, gerenciar um banco não é nada fácil. Controlar, manter, deixar ele à disposição, né? E quem vai ter que fazer tudo isso? Quem vai cuidar dessa parafernália, então? Vamos ver quem que vai cuidar, quem que vai trabalhar com essa situação específica. Eu sei que você deve ter pensado
que quem vai fazer isso é o DBA, ou administrador de banco de dados, ou Database Administrator, né, que é a sigla correta de DBA. Na verdade, gente, isso é um certo engano, né, dizer que quem vai cuidar, quem vai fazer isso é o DBA. O DBA, na verdade, ele configura, ele mantém, mas quem faz isso é um carinha chamado de SGBD, ou ainda RDBMS, que a gente vai ver agora. Eu vou explicar para você, né, o que é a ideia. Não vamos se afobar, né? Não vamos assim pensar, nossa, o que aconteceu? Eu tenho um conceito completamente errado na minha cabeça. Não. Se você já tiver um conceito a respeito de banco de dados, você vai entender o que eu estou querendo dizer disso. E se você não tiver nenhum conceito, melhor ainda, você vai começar pelo conceito correto aqui. Bom, quem controla os dados, né, como eu coloquei, como eles são disponibilizados, quem faz a entrega dele, o que é entrega? Quando o sisteminha consulta, vai lá, busca essa informação em um local armazenado e traz na tela. É o chamado SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou, como a gente tem algumas literaturas em inglês, a gente vai ver bastante RDBMS, Relational Database Management System. É um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Vai controlar, independente de qual fabricante seja, mas ele vai controlar esses dados, como que esse dado é acessado, de que forma que eu vou buscar esse dado. Vejam que até o momento eu falei em banco de dados, mas não falei ainda em distribuidor, eu não falei ainda em qual é a ferramenta específica que eu estou trabalhando. Claro, todos sabem que o curso é voltado para banco de dados Oracle, mas o conceito inicial ele serve para todos os bancos de dados. Isso faz dele algo bem interessante. Então, a gente vai ver agora a ideia de banco de dados relacional. Bom, como o próprio nome diz, né? Relacional vem o quê? De relacionamento. Então, na verdade, eu até coloquei que é meio óbvio, né? Claro, a ideia de relacional com relacionamento. Mas, na verdade, a gente vai imaginar um exemplo onde eu tenho alguns dados a serem armazenados. Eu gosto de seguir o exemplo de um banco de dados de uma empresa, onde tem funcionários e tal, porque é algo mais simples da gente ter essa ideia, né? Então vamos imaginar um banco de dados, como eu já comentei, relacional, que tem esse relacionamento, e ele vai trazer, esses dados deles são sempre armazenados numa estrutura chamada tabela. Então isso aqui que eu tenho é uma estrutura de tabela. Essa estrutura de tabela, ela me traz as informações. E essas informações, elas são muito importantes, porque nesse caso aqui, ó, é uma estrutura de tabela que vai me trazer o nome dos funcionários e o e-mail. Uma tabela simples, né, onde ele tem aqui, ó, linha e colunas. Em um banco de dados relacional, onde eu tenho os dados armazenados sempre em tabelas, eu vou ter a linha, vai me dizer o nome dos campos. O que são campos? São os itens que eu quero armazenar dos meus dados. Nessa linha dessa tabela, eu quero armazenar o nome, que vai ficar na linha, eu tenho lá a coluna abaixo dela, olha aqui, isso aqui é uma coluna, essa é outra coluna. Nessa coluna aqui abaixo, ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer quais os itens que eu quero armazenar para o nome. Então, se fosse lá dos funcionários de uma empresa, eu ia ter lá todos os nomes do funcionário, um abaixo do outro. E na outra coluna, eu vou ter o outro item que vai ser o e-mail. Então eu vou ter nome numa coluna e e-mail na outra. Quando eu junto esses dois itens aqui, ó, quando eu pego e junto esses dois itens, isso aqui é um dado referente a alguém. Por exemplo, o dado referente ao funcionário José da Silva e e-mail jsilva@teste.com. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um dado daquela pessoa, daquele funcionário. Então, se esse dado fosse solicitado, por exemplo, em um sistema, né, num sistema de RH lá, ele solicitasse esse dado, o que ia acontecer? Ele ia aparecer lá na telinha, ia aparecer lá o José da Silva e o e-mail específico. Por que ia aparecer isso? Porque foi armazenado dentro de um banco de dados que tem esse relacionamento ligado ali. Legal, né? Mas a ideia de banco de dados relacional, ela vai além disso.
Por quê? O que significa relacional, então? Qual que é a ideia, né, de manter relação dentro dos dados? Como que esses dados têm esse relacionamento, manter essa relação, esse relacionamento entre os dados? Então, vamos imaginar o exemplo que eu coloquei aqui, né? Que essa tabela seja dos associados de um clube ou uma determinada associação. Esse clube, então, resolve promover lá um curso de natação, mas que seja só para os associados. Ele na piscina é pequeno, então ele não quer abrir para mais gente. Ele vai colocar somente para os associados específicos. Então, a gente vai criar nesse sistema do clube, a gente vai criar uma tabela e essa tabela vai registrar o nome dos inscritos para o curso. Basicamente isso. Porém, lembra que eu coloquei uma condição logo aqui em cima? Ó? Aqui ele tem uma condição que com o tempo a gente aprende a analisar isso. Quando você analisa os dados, você analisa a forma que o dado vai no sistema, né? A forma de relacionamento de dados, você vai entender que aqui existe uma palavra-chave, somente para associados. Então, com isso, o que acontece? É necessário que para você ser inscrito no curso, você tenha que ser associado. Olha a palavra-chave aqui. Ó. Então, se essa palavra-chave está fazendo o relacionamento específico, ou seja, a gente vai trabalhar muito com chaves dentro do banco de dados relacional. Eu tenho uma tabela que se relaciona com outra através de uma chave. Nesse caso, então, a minha tabela de registrados no curso iria se relacionar com qual tabela? Bom, com a tabela de associados, ou seja, só poderia estar na tabela de inscritos no curso quem já estivesse relacionado na tabela de associados. Aí está a ideia, né? Relacionamento. Por isso que a palavra realmente a palavra-chave é ser associado. Então, como eu coloquei ali, ninguém poderá estar na tabela de matriculados sem antes estar na tabela de associados. Essa é a premissa principal, que é o nosso exemplo aqui de relacional. É simples. E quem faz, quem vai trabalhar com isso? Quem controla tudo isso? Quem vai controlar tudo isso? Claro, vai ter alguém que vai desenhar esse dado, vai desenhar essa informação, vai desenhar essas tabelas, mas quem controla, que diz, não, olha, ninguém vai poder entrar para fazer o curso se não for associado, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou o nosso SGBD, certo? Bom, de que forma como ele vai trabalhar, a gente vai ver, né? E a gente vai conseguir entender por que vai ser dessa forma. Outra coisa interessante, um conceito muito importante, né, de banco de dados, é o que se chama ACID, A-C-I-D. Ao contrário do que possam pensar, não tem nada a ver com ácido, não é nada corrosivo, nem nada. É um conceito bem interessante que tem algumas palavras e que realmente vão dizer muito a respeito do banco de dados. Então é um conceito bem interessante que eu acho até de uma certa forma nos cursos oficiais não é falado desse nome, dessa forma. E eu vejo que o pessoal sente falta, às vezes quando você comenta com alguém, até que já fez o curso oficial, eu já vi DBAs com certificação que não conhece essa ideia do conceito do ACID. Então, é interessante vocês terem essa ideia, a gente vai comentar agora isso a respeito de o que realmente precisa para que uma relação, uma transação de banco de dados realmente seja correta dentro de um SGBD dos que a gente tem hoje, e especificamente o Oracle trabalha muito bem com isso. Primeira letra, o A. O A vem de atomicidade. Atomicidade quer dizer o seguinte, um conjunto de transações efetuado deve ser feito por completo. Olha, até escrevi errado aqui, ó, efetudo. Não, isso aqui tem que corrigir, desculpe. É efetuado, deve ser feito por completo. Não haverá fazer uma transação parcialmente. O que é uma transação primeiro? Imagine que eu tenho diversas tarefas para fazer dentro de um banco de dados. O que seriam tarefas? Imagine que eu tenho lá uma tarefa, por exemplo, fazer um acerto de um salário de um funcionário, depois eu tenho que fazer o acerto de um outro salário, eu tenho que fazer uma alteração específica de alguém ali dentro, eu tenho que apagar um funcionário, alguma coisa assim. Se eu colocar esse grupo de transações para fazer como uma transação só, colocar eles num grupo, não haverá fazer uma parte da transação. Ele faz uma parte, se a outra não fizer, beleza. Não. Aqui no atomicidade significa o seguinte, a transação ou é feita por completo ou ela não é feita. Então, é interessante essa ideia, porque você ou tem uma transação feita mesmo,
completamente, ou essa transação não é feita e essa transação é retornada, né? Vamos dizer assim. Consistência. Um banco de dados sempre mantém a consistência dos dados. O que são dados consistentes? Então, são dados que eles vão ser assim... O que é uma coisa consistente, né? Uma coisa correta, uma coisa que tem coerência. Vamos pegar por enquanto essa ideia de consistência com coerência. Então são dados que estão no banco de dados de forma consistente ou coerentes. Ou seja, eu tenho um valor lá, por exemplo, de um salário e alguém quer fazer essa alteração. Porém, enquanto essa alteração não for feita, né? Enquanto essa alteração não for feita e confirmada, então esses dados vão estar lá da forma como eles foram armazenados no banco para todas as aplicações que forem fazer esse acesso, vai ter essa informação consistente, vai ter essa informação coerente, vai ter essa informação como ela realmente foi armazenada. Isolamento. Então, imagine um banco de dados, não é um local onde tem uma pessoa fazendo uma consulta, pegando um resultado, fazendo uma consulta, pegando um resultado. De forma alguma. Os bancos de dados trabalham, principalmente aqueles que têm grande volume de transações. Vocês vão ouvir falar um banco de dados no padrão OLTP, é Online Transactional Process. O que significa? Um banco de dados que trabalha online, ou seja, aquele que trabalha o tempo inteiro. Ele faz consultas, ele insere valores, ele altera valores, ele apaga valores. Então ele tem diversas transações ocorrendo ao mesmo tempo. Porém, essas transações sempre são isoladas uma das outras e elas são isoladas antes de serem confirmadas. Ou seja, até o momento antes dela ser confirmada, tudo que for feito por aquele determinado usuário, só ele vai conseguir ver aquela alteração que ele fez. Imagine que o usuário vai lá e vai fazer lá um aumento de salário, né? Toda instrução que você faz para o banco de dados, um banco de dados no caso do Oracle, você vai utilizar a linguagem SQL. Então, já devem ter ouvido falar que é uma linguagem estruturada, onde eu faço perguntas ao banco de dados e ele me responde, onde eu mando o banco de dados fazer alterações e ele faz essas alterações caso a minha instrução esteja correta. Isso é o SQL. Então, essa questão de você fazer uma pergunta, fazer uma alteração no banco de dados, você manda um comando escrito via SQL e ele pega e faz essa alteração para você. Porém, toda alteração que a gente faz dentro do banco de dados, isso vale para alterações, ela tem que ser confirmada. Como a gente fala, tem que ser dado algo que é chamado de commit. Então, o commit é o cara que vai confirmar essa alteração que eu fiz. Então, até serem confirmadas é a palavra-chave. No momento que eu confirmar, todos vão conseguir ver a alteração que foi feita. Mas até o momento da confirmação, essa alteração ela é isolada, ele permanece isolada. Ou seja, só quem fez a alteração que consegue ver. Isso é algo muito interessante, porque ele mantém o que tem acima, a consistência dos dados. Imagine que alguém vai lá e faz uma alteração, mas faz a alteração errada. Imagine se todos tivessem acesso. Então, só vai ter acesso a hora que ele confirmar. É claro que existe a situação dele fazer uma alteração, fazer errado e confirmar. Aí vai ter uma série de outras formas, né, para reverter essa situação. O DBA vai aprender, a gente vai aprender isso também, como reverter de uma falha humana, né? Vamos dizer assim. Porém, esse isolamento é importante que o Oracle faça, a gente vai entender mais adiante como que é esse mecanismo de isolamento, como que o Oracle trabalha para isolar esse processo, como que ele faz esse processo de isolamento. E a última letra, né, o D de durabilidade, não poderia deixar de ser. Após confirmada a alteração feita por uma transação, ela permanecerá ou até que alguém altere novamente, é claro. Ou seja, ela vai permanecer lá, eu fiz, confirmei, vai ser permanentemente, vai permanecer lá. Mas então ela tem durabilidade, significa dizer que se por um acaso eu desligar o meu banco de dados, eu fazer um processo que a gente vai aprender que é baixar o banco de dados, essa informação vai permanecer lá ainda armazenada. A gente vai entender também o porquê que isso acontece e de que forma
que o banco utiliza, quais os mecanismos que ele utiliza para fazer com que permaneça. Bom, as tecnologias de banco de dados que a gente tem hoje, né, como a gente comentou, a gente já sabe que a gente precisa, para armazenar esses dados, para controlar tudo isso, a gente precisa de um SGBD ou de um sistema gerenciador de banco de dados. No mercado hoje em dia tem diversos sistemas, né, que podem trabalhar em grandes ambientes, né, com boa disponibilidade. Entre os mais utilizados a gente tem MySQL, Oracle e SQL Server. Eu pautei a minha vida profissional, né, quando eu comecei a trabalhar com banco de dados, eu optei pelo Oracle, por uma série de fatores que a gente vai aprender durante o nosso curso, a questão de segurança, alta disponibilidade, velocidade, enfim, na minha opinião, fazem dele, de longe, o melhor sistema gerenciador de banco de dados. Porém, claro, sempre vai ter que analisar algo interessante, que sempre a gente vai ter que ter em mente, né, o que o cliente vai precisar, qual o negócio, qual que banco de dados que mais se adapta com o business do cliente, né? Ou seja, com o negócio do cliente, né? Com a empresa, com o tipo que a empresa trabalha. Eu não posso ter, por exemplo, uma microempresa trabalhando com Oracle. Infelizmente, ou felizmente, eu já não sei, eu vou dizer por que dessa colocação, o banco de dados Oracle é algo caro no mercado. É real que não é barato você trabalhar com Oracle, não é barato o banco de dados, o licenciamento do Oracle. Eu vou dizer para você, não sei por que é bom, não sei por que é ruim, né? Assim, por que eu sempre comento assim, que às vezes eu não sei realmente se é vantagem ou não, porque, por um lado, é ruim porque poucos clientes acabam tendo o Oracle pela questão do custo, ser um custo muito elevado. Porém, para nós que trabalhamos na área, eu e você que está ingressando na área agora, ou você que já trabalha na área, que pretende trabalhar como DBA, pretende administrar o banco de dados, prestar serviço, com certeza é uma das áreas de DBA que mais paga no mercado. A hora do DBA, a Oracle, com certeza, ela é maior do que de outros sistemas gerenciadores de banco de dados. Tá? Isso eu posso falar com propriedade, eu posso falar por experiência. Eu conheço MySQL também, eu trabalho com MySQL também, embora não seja assim com tanta frequência, mas eu trabalho também com MySQL. Então, é claro que sempre que vão precisar algum cliente chegar para você e dizer, olha, eu preciso instalar um banco de dados na minha empresa. Primeira coisa que a gente vai, claro, tendencialmente querer que seja o nosso banco de dados, né? O nosso Oracle, vamos dizer assim, né? Depois de muito tempo trabalhando com ele, você fala nosso Oracle. Enfim, mas você vai ter que analisar, primeiro, a questão de custo, mão de obra. Será que o cliente realmente necessita trabalhar com Oracle? Muitas vezes, o bom profissional está na ideia dele declinar do projeto e dizer, olha, esse projeto para você com Oracle não é viável, vamos trabalhar com outro sistema gerenciador de banco de dados. Vocês vão dizer, mas Raul, eu vou abandonar, eu vou deixar de atender? Algumas vezes a gente vai ter que fazer isso. E tudo isso tem a ver com a questão, como eu comentei, a questão do custo. Mão de obra especializada que acaba sendo relativamente cara, a nossa mão de obra. Então eu não estou jogando contra. Eu estou falando que muitas vezes o nosso cliente pode se frustrar quando ele vê o preço. E vocês têm que aprender a trabalhar essa frustração do cliente, que acaba sendo uma frustração nossa também, tá? É só uma dica, como eu sempre comento nos blogs, que eu gosto de trabalhar com a parte técnica, mas eu gosto de trabalhar também às vezes com o entendimento das pessoas. Então, DBA de bancos e de pessoas, eu sempre comentei isso, né? E às vezes a gente tem que trabalhar um pouco esse lado psicológico também. Bom, mas claro, como eu comentei, o Oracle tem me acompanhado durante 16 anos da minha carreira, basicamente, né? E ele é o foco do nosso treinamento. Então, a gente está trabalhando, né? A gente que já é DBA, que é estudante, que é curioso, ou seja, que está fazendo o curso de Oracle, iniciando nesse mundo de banco de dados, a gente vai conhecer essa ferramenta. Eu acho uma ferramenta maravilhosa. Eu diria assim que para o cliente ela às vezes tem o problema de ser cara. Só que a gente tem uma série de artimanhas, uma série de situações que você pode colocar para dizer para ele, não, é caro, mas é bom. Então a gente vai aprender isso com certeza. E vamos ter esses argumentos para falar para ele, né? Então, para você que está aqui, eu só tenho a dizer para você o seguinte: bem-vindo ao mundo
Oracle Database. A nossa, vocês viram que eu coloquei aqui, até parece uma coisa assim de mundo de conto de fadas, né? Não é não. Mas é realmente um mundo, eu acho uma questão maravilhosa, a forma como ele funciona, a forma como ele trabalha. Eu espero que seja contagiante para vocês, como sempre foi para mim também. Bom, então vamos lá, vamos ter uma ideia de como que evoluiu, né? Pelo menos para mim, tá? O Oracle, claro, eu vou colocar aqui alguns a partir da onde eu comecei e a partir de onde a gente talvez encontre alguma coisa no mercado. Mas o Oracle, para mim, ele começou na versão 8i. Então, ele começou na versão 8i e para mim, né, claro, o Oracle surgiu em 78, quem criou foi o Larry Ellison, que até hoje é o presidente da empresa. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram que o Larry Ellison, ele patrocinou o filme do Homem de Ferro, para que ele simplesmente aparecesse. Não sei se quem assistiu o filme, tem uma hora lá que o Homem de Ferro fala procurando no banco de dados Oracle, e uma das vezes que o ator que faz o Homem de Ferro está subindo uma escada rolante, ele passa e comenta alguma coisa, faz um comentário com o Larry Ellison que está passando por ele na escada. Para isso ele desembolsou alguns milhões de dólares para fazer o filme, né? Para que ele pudesse patrocinar o filme e aparecer e comentar a respeito do Oracle. Só uma curiosidadezinha, ele é uma pessoa bastante excêntrica, mas ele consegue realmente manter a empresa em crescimento grande até hoje. Depois da versão 8i, veio a versão 9i, a versão 10G, a versão 11G e a versão 12C, que são versões 11G e a 12C são os focos principais que a gente vai trabalhar no nosso curso. Então vamos começar com a versão 11 e vamos terminar, né, o nosso banco na versão 12. Ou seja, vamos aprender a instalar, trabalhar algumas coisas na versão 11 e vamos fazer o upgrade para a versão 12 também, que é a última versão que a gente tem do banco de dados Oracle. Vocês podem ver que tem algumas letrinhas, I, G, C, mas o que vem a ser isso? Bom, eu vou colocar aqui para vocês uma ideia bem interessante, mais uma questão de curiosidade, né, do que vieram sendo essas letras no decorrer do tempo. O I, que foi colocado primeiro, tem a ver com internet, ou seja, é um banco de dados voltado com algumas coisas que já poderiam trabalhar web, já poderiam trabalhar na internet. Com isso veio da versão 8 para 8i e para 9i. Depois disso, surgiu a ideia do G, que foi a 10 e a 11G. G significa grid. Como grid, vocês imaginem como se fosse uma grade. Vamos colocar aqui um exemplo de uma grade. O que ele quer dizer com essa grade? Imagine então que eu tenho um ambiente no meu servidor, né, no meu sistema de um modo geral da minha empresa. Agora não pensem só em banco de dados, mas pensem num sistema como um todo da minha empresa, onde nesse sistema eu tenho servidores, eu tenho banco de dados, eu tenho aplicações, eu tenho diversas coisas, diversos itens rodando naquele meu banco e eu posso controlar todos eles como se fosse uma grade, uma grande informação, uma grande teia, né, de dados onde eu posso armazenar eles e eu posso gerenciar através de uma grade. O Oracle, na versão 10 e 11G, ele me traz uma ferramenta que eu consigo gerenciar não só bancos de dados e servidores Oracle, mas diversos outros tipos de servidores. Servidores com, por exemplo, uma aplicação. O que é uma aplicação? É um sistema de RH. Então eu tenho lá um sistema, esse sistema está instalado num servidor de aplicação e eu posso gerenciar ele através do grid do banco de dados, através dessa ferramenta de grade, através dessa ferramenta de grid. Então, por isso que veio a ideia do 10G e 11G vem de grid. O C vem de uma ideia bem interessante, né, que é algo bastante falado na TI atual, é o cloud. O que é cloud? Cloud é nuvem. O que é a ideia de nuvem? A ideia de nuvem é você ter os seus dados, ter as suas informações não armazenadas dentro da sua empresa, não armazenadas no servidor da sua empresa, mas sim você ter armazenado lá na nuvem. Então você tem o seu banco de dados armazenado aqui, ó, armazenado lá na nuvem. Mas o que é essa nuvem, né? O que é isso? A nuvem nada mais é do que um local que a própria Oracle disponibiliza, ela vende essas licenças, né? E você consegue pegar o seu banco de dados e armazenar em nuvem. Ou seja, os seus dados ficam armazenados lá na Oracle e através da web a sua empresa tem acesso. Bom, hoje em dia ainda é um conceito assim um pouco difícil de você colocar na cabeça de alguns empresários, enfim.
Eu até não discordo muito, porque eu não sei se eu gostaria de deixar os dados da minha empresa numa determinada nuvem, né? Vamos dizer assim, um local onde o empresário não sabe fisicamente onde está, a hora que eu passo para ele o endereço, passa onde está, ele vai fazer acesso a esses dados. Da mesma forma como a Oracle tem, existe a Amazon, que é uma outra empresa que também fornece mais ou menos a mesma coisa, um local onde você pode armazenar em nuvem. Bom, isso é uma desvantagem, você não sabe onde está fisicamente, dá a impressão que o controle não está com você. Mas existe uma outra vantagem, que as licenças se tornam bem mais baratas e o gerenciamento de tudo isso, você não precisa cuidar, você não precisa ficar trabalhando no gerenciamento disso tudo que a própria Oracle ou a Amazon fazem para você. Isso é só uma ideia, tá, para vocês terem uma ideia do que é o conceito de cloud. Então são dados armazenados em nuvem. Ainda, principalmente no Brasil, é algo bastante distante ainda. Mas a Oracle está entrando fortemente com isso. Eles estão trabalhando, inclusive, a questão de migrações de licença. Quem tem licença local para que tenha uma licença cloud, com valores bem mais acessíveis. Eu diria que ainda vai demorar um tempo, mas provavelmente a tendência é que acabe indo para esse lado sim. E então o 12C já é todo desenvolvido para cloud, já é todo desenvolvido para se trabalhar em nuvem por causa disso. Então essa é a ideia do Oracle 12C. Bom, administrar o banco de dados, né? Então, para que tudo isso dê certo, para que o banco de dados seja realmente gerenciado pelo SGBD, para que seja tudo certo, a gente precisa de uma figura especial. Olha lá, eu coloquei um super-homem ali, né? Mas é quase isso. É aquela pessoa que vai ter que manter tudo funcionando, né? Eu coloquei aqui que eu me enganei, não é um super-homem, embora muitas vezes a gente acabe quase tendo que ser. Mas, na verdade, quem vai trabalhar com isso é o DBA Oracle. Então, é a pessoa que vai estar lá, que vai estar gerenciando tudo isso, né? É essa pessoa que muitas vezes o usuário vai se reportar ou o usuário vai ter como a pessoa-chave, né? A pessoa responsável pelo banco de dados. É ele que vai ser o pai da criança, né? Vamos dizer assim, ele que vai ser responsável por tudo que o banco de dados faz. Bom, então vem uma questão interessante, né? O que realmente é atribuição do administrador de banco de dados ou do DBA? Eu digo que isso é uma questão bem interessante e pertinente a gente saber, mas eu sempre comento que eu respondo algumas perguntas com uma situação interessante. Depende. Bom, por que depende? O DBA, na grande maioria das vezes, é um cargo que a gente consegue dividir bem a divisão de júnior, pleno e sênior. Então, as atribuições vão aumentando de acordo com o nível de experiência que você tem. Ou seja, imaginem que eu tenho lá o conhecimento do DBA, imagine que ele funcionasse como uma pirâmide, né? Ou seja, o que vai acontecer? É algo interessante também. Começa fazendo o trabalho da parte de baixo, que é a parte mais simples, a parte de instalação, a parte de um gerenciamento, assim, coisa mais simples. Esse é o DBA Júnior. Nossa, ficou horrível esse JR. Mas enfim, vai subindo, ele vai trabalhar aqui a questão do DBA pleno. Já o DBA sênior, na grande maioria das empresas, principalmente nas empresas grandes, a função dele, por que parece assim, não, mas sênior sabe menos, está na parte de cima? Não, ele estando aqui nessa parte principal aqui da pirâmide, eu sempre coloco dessa forma. O que acontece? Ele vai talvez precisar fazer menos coisa, mas ele vai precisar saber mais. Ele trabalha um pouco menos, que normalmente ele já está na parte mais gerencial, na parte assim de consultoria, mas ele tem que saber fazer, claro, desde que o DBA Júnior, para poder ajudar, passando pelo pleno, e vai ter o conhecimento dele também. Então, o sênior tem que ter todo o conhecimento padrão, né? Conhecimento total de tudo isso que está acontecendo. Então, é importante que você saiba desde a parte básica, desde o topo da pirâmide, que é a parte de instalação, a parte de gerenciamento de usuários, a parte inicial de segurança, para depois você partir para uma parte já mais de performance, trabalhar um pouco mais ali na questão de recuperações. E
para depois sim você ir para a parte sênior, que é aquele que vai analisar aí grandes processos, performance de grandes processos, recuperações muito críticas. Porém, é interessante que você já comece a se familiarizar com esses itens, você já comece a ter uma ideia inicial de o que é realmente um problema crítico, como que eu resolvo um problema crítico, como que eu posso fazer para recuperar o banco de dados caso ele tenha um problema após uma parada, né? Uma parada simples ou uma parada crítica. Então é interessante. E dizer assim, o que é atribuição de um ou de outro, depende muito da empresa, depende muito de aonde você está trabalhando, qual que é o plano que tem para o DBA da empresa. As empresas que eu trabalhei, os projetos que eu fiz, eu costumei dividir muito bem. Essa tarefa no DBA Júnior, essa tarefa no DBA Pleno, isso aqui está sob a consultoria de um DBA Sênior. Sempre um DBA Sênior responsável pela equipe. Então, hoje em dia até se fala na figura do DBA Consultor, que seria acima do Sênior ainda. Continuando, a ideia aqui, né, é o DBA Júnior, que é a base do nosso treinamento. Então, acompanhando as tendências de mercado, como eu coloquei aqui, tem sido cada vez mais exigido realmente do DBA Sênior, do DBA Júnior. Por isso que eu coloquei dentro do nosso curso, embora seja um curso de DBA Júnior, alguns atributos que eu sinceramente acho que deveriam ser mais do DBA Pleno do que do Júnior. Mas, como é interessante, pode ajudar bastante esse DBA Júnior, principalmente na hora que ele tiver ali que cair no mercado de trabalho, que tiver que demonstrar o conhecimento, né? Para quem já está no mercado de trabalho, ou quer entrar nele, ou quer fazer um upgrade dentro do próprio mercado de trabalho, ou na empresa onde trabalha. Então é algo bem interessante. São algumas coisas que eu coloquei ali que eu acho bem interessante. Um exemplo é upgrade de versão, fazer instalação em modo silencioso, né, que eu comentei que aquele sim, você colocar as telinhas, tudo através de scripts, através de comandos. Isso, na verdade, não seria do DBA Júnior, mas a gente vai aprender no treinamento e vamos trabalhar com isso porque eu acho bastante interessante. Então vamos embora, como eu coloquei lá, desvendar o que é a caixa preta, né? Por que é chamado caixa preta? Qual que é a ideia de caixa preta? A ideia de caixa preta, então, é você entender como que vai funcionar, o que é a estrutura do banco de dados que a gente tem. Como que vai ser, né? Como que esse sistema gerenciador de banco de dados, para ele cumprir, para ele fazer tudo o que ele faz, qual que é a estrutura física que ele precisa? Esse é o começo de desvendar a caixa preta, né? Essa estrutura é chamada de servidor de banco de dados e como que ele é composta, como que eu vou fazer para desvendar, para conhecer a caixa preta do meu banco de dados Oracle. Bom, primeira coisa, eu tenho que analisar o seguinte, eu preciso de um servidor físico ou virtual. Vamos ver a ideia de um servidor físico primeiro. O que é a ideia de um servidor físico? É uma máquina aonde vai ser instalado e configurado o meu banco de dados. Esse banco de dados, então, ele precisa de uma máquina, ou seja, de um servidor, de uma máquina física mesmo, ou de uma máquina virtual. Virtual faz de conta que existe o físico. A gente vai entender isso quando a gente estiver fazendo a instalação do nosso ambiente virtual. Por enquanto, vamos ver o seguinte, a gente precisa de uma máquina. Precisamos, então, de um computador para colocar o meu banco de dados, colocar o meu sistema gerenciador de banco de dados lá dentro, que vai ser o meu servidor de banco de dados. Bom, feito isso, eu preciso de um sistema operacional. O que é um sistema operacional? O Windows, Linux, Unix, o Mac. Então, é um sistema operacional. Até o Android é um sistema operacional. Não roda Oracle, mas enfim, é um sistema operacional. Um sistema que vai controlar todo esse meu hardware, que vai controlar essa minha máquina. Preciso de conexão de rede. Ou seja, quem vai pegar, buscar essa informação no banco de dados, ele tem que se conectar a ele de alguma forma, ou seja, ele tem que se ligar a ele de alguma forma. E essa forma é através da rede, a rede de computadores, né? Então, através dessa conexão de rede, eu vou conseguir chegar ao meu banco de dados para pegar, recuperar informações nele. Sistema de armazenamento, ou ainda chamado de storage. Bom, eu vou armazenar esses dados, eu vou gravar esses dados. Quando a gente viu lá atrás o exemplo da tabela, esses dados da tabela estão armazenados fisicamente em algum lugar. Então eles estão armazenados em um storage. Se quiser saber o que é um storage, pega um exemplo, um HD, um pendrive,
um cartão, eles são sistemas de armazenamento. No nosso caso, a gente vai armazenar na nossa máquina, a gente vai criar um local para armazenar esses dados quando estivermos trabalhando com o nosso sistema, quando a gente vai montando o nosso sistema. Bom, servidor físico ou virtual, eu coloquei aqui, né? Chamamos de servidor uma máquina física ou virtual, a gente vai ver o conceito depois, que contém um sistema operacional que vai ser instalado no banco de dados. Qual a melhor máquina para se instalar um banco de dados Oracle? Olha, mais uma vez a resposta clássica, depende. Depende do que, Raul? Bom, depende da necessidade do negócio que o banco de dados vai fazer parte. Ou seja, como que o cliente vai precisar que seja esse banco de dados? Ele vai precisar de uma grande performance? Ele vai precisar trazer rápido essa informação? Quantas pessoas vão acessar esse banco de dados? Então, tudo isso são questões que precisam ser respondidas. Essas questões que vão me dizer qual a melhor máquina para instalar o banco de dados. Porém, é claro que a gente vai ter que ter sempre esse servidor específico, onde a gente vai instalar toda essa parafernália específica do banco, né? Toda essa parafernália do sistema de gerenciamento de banco de dados, do nosso SGBD, e pelo menos com um mínimo de performance aceitável para o cliente. Quem que é cliente final? É aquele usuário, aquela pessoa que não conhece banco de dados, não conhece, não sabe se o banco está em Linux, se está em Mac, se o banco está em Windows, para ele tanto faz. Ele quer abrir a telinha dele, conseguir fazer o cadastro, fazer a venda, fazer a alteração, a inclusão. Esse é o nosso cliente final, esse é o nosso usuário, é ele que vai pegar o telefone e vai ligar para a gente e dizer, olha, o meu sistema está lento e eu vou ter que trabalhar essa informação. Bom, esse servidor, a gente tem alguns recursos dele, são bastante importantes no processo. A gente vai trabalhar com alguns itens dentro do servidor Oracle. Veja que eu não estou falando por enquanto qual que é o sistema operacional que ele usa, eu não estou falando nada, eu estou falando de um servidor para se ter um banco de dados. Então eu vou trabalhar com o chamado servidor Oracle. Ele é composto basicamente de dois itens. A estrutura do servidor Oracle, ou do Oracle no servidor, é composto de duas coisas básicas, a instância e o armazenamento. Eu digo ainda que a ideia de instância tem bastante a ver com algo lógico e armazenamento, a parte física. Para você ter uma ideia mais ou menos do que é um e o que é outro, eu sempre coloco faço uma analogia bem interessante a respeito do seguinte. Instância é como um software, é algo que você não consegue palpar, você não consegue pegar, vamos dizer assim, né? Então, mas ele existe, mas ele depende de você ter um computador ligado para você acessar o software. A instância também, ela depende de ter um sistema, de estar ligado ao servidor para que você tenha a instância. E o armazenamento é a parte hardware, ou seja, é o disco onde está armazenada aquela informação. Mesmo com o computador desligado, eu posso tirar o disco, colocar o disco em algum lugar e pegar essa informação. Então a estrutura Oracle dentro do servidor é composto de instância e armazenamento. Questão de prova, tá, gente? Então, a estrutura do Oracle Server é instância mais armazenamento. Guardem isso para o resto da vida. A instância Oracle, então. Quem que vinha a ser a instância Oracle? A instância Oracle, ela nada mais é do que uma estrutura de memória. Ou seja, ela vai ter lá, a instância ela é subdividida em estrutura de memória e processos internos. Eu coloquei Core. Core é a parte, seria o coração do sistema, né? É aquela parte interna que já vem dentro do banco de dados. Mesmo que você terminou de instalar, os processos internos, os processos Core já estão lá. Então, a instância de banco de dados ela tem a estrutura de memória e os processos internos. Vamos voltar aqui um pouquinho no slide anterior. Ó. Então, aquilo que eu estou comentando está aqui dentro. Ó. Eu tenho aqui dentro a estrutura de memória e eu tenho os meus processos internos que estão aqui. Bom, nessa parte, né, nessa parte da instância, onde eu tenho a estrutura de memória e os processos, é como se fosse o cérebro do banco de dados. Ele que vai dizer a maioria das regras de performance estão aqui dentro, na parte da estrutura de memória. A agilidade, e aqui a gente começa realmente a entender o que acontece por trás do banco de dados. Não só aquilo que o usuário vê, não só aquilo que acontece, mas o que a gente vê em tela, né? Mas enfim, aquilo que acontece por trás
Como eu falo, né, a ideia da caixa preta do Oracle. Instância, Oracle, estrutura de memória. Bom, algumas coisas que a gente tem que ter, algumas visões que a gente tem que ter antes de você analisar a situação da memória. Primeiro eu tenho que lembrar que ela é embutida no servidor, que é um hardware, ou seja, a memória ela está dentro de um servidor. No momento não importa se ele é físico ou se ele é virtual, mas enfim, essa memória está embutida dentro do servidor e ele possui uma quantidade específica de memória RAM. Ponto final. Ou seja, imagine o seu notebook. Você comprou um notebook, ele tem lá 6 GB de RAM, 8 GB de RAM, 4 GB de RAM. Ele vem com uma quantidade de memória RAM específica. O nosso servidor Oracle também, ele é um hardware. Independente dele ter Oracle instalado ou não, imagine que eu nem tenho nada ainda. Mas ele tem uma quantidade de memória instalada ali dentro. Assim, a gente tem que ter alguns conceitos específicos, que não podemos deixar de lado. Normalmente isso aqui não é comentado nos cursos tradicionais, mas eu acho muito interessante a gente ter essa ideia, ter essa visão, para evitar futuramente falhas, evitar futuramente que a gente faça maus gerenciamentos do ambiente, né, e que ele não fique legal. Primeiro, a quantidade de memória finita. Bom, gente, por mais que você tenha lá aquela máquina power, aquela máquina top, que você coloque lá uma quantidade gigante de memória nela, essa memória é finita. Ou seja, ela vai acabar. Uma hora, mesmo que tenha bastante, conforme você dimensionar mal, você pode acabar rápido com essa quantidade de memória e vir a ter problema. Segundo item, quando eu instalo o Oracle em um sistema operacional, ou seja, eu instalo o Oracle numa máquina, essa máquina tem um sistema operacional como a gente já viu. Esse sistema operacional também precisa de uma estrutura de memória. Ou seja, a estrutura de memória total que eu tenho, ela será compartilhada entre a instância Oracle e o sistema operacional para ele trabalhar. Eu não posso dizer, vou colocar toda a memória para o Oracle e azar do sistema operacional. Não dá, ele não vai funcionar. Então a gente tem que ter em mente isso aqui, ó, é compartilhada. A memória vai ser sempre compartilhada. Por ser memória RAM, né, ela é uma memória volátil. O que é uma memória volátil? Ou seja, ela armazena dados quando o servidor está ligado. Desligou o servidor, perde as informações. Pode ser que alguém nesse momento diga, meu Deus do céu, mas e se eu estiver trabalhando e tiver uma queda, vou perder todos os dados? O Oracle tem mecanismos de controle que evitam isso e a gente vai aprender esses mecanismos de controle. Mas tudo que é armazenado em memória, no banco de dados, ele é armazenado para que se tenha maior agilidade e não para ter dados permanentes. Memória RAM não tem permanência de dados, certo? Bom, nem sempre quanto mais memória melhor. Guarde esse conceito, um dia a gente vai falar mais a respeito dele. Então, não é você simplesmente dar memória, colocar memória e dizer que quanto mais memória melhor. Não é assim. Quando a gente trabalha em performance, a gente vai ver, quem fizer futuramente um curso de tuning ou um curso de performance, vocês vão ver que muitos dos problemas estão ligados ao excesso de memória. Então, a gente tem que saber o gerenciamento de memória. Mas qual que é o melhor? Alguém pode estar pensando, né? Mas tá, tudo bem, qual que é o ideal, né? Mas qual seria o valor ideal? Qual que é a ideia de um valor ideal? Bom, como eu comentei aqui, vamos continuar. Essa memória RAM ela é compartilhada no servidor para que eles possam trabalhar juntos. Legal. Bom, qual que é o principal? Como que eu devo saber de tudo isso? Primeira coisa, você tem que saber que o valor que você definir para a memória, quando o banco de dados quando a instância é ligada, ou seja, o que é uma instância ligada? Vocês vão ouvir falar bastante disso. A gente coloca assim, ó, quando o banco de dados sobe. Veja que a gente tem aqui, ó, comentando aqui, ó, quando o banco de dados sobe. O banco de dados subir significa o seguinte, ele carregou a estrutura de memória e ele já aloca toda a memória que foi designada para ele. Eu digo que o Oracle é um cara guloso. Por quê? Eu coloquei lá um determinado valor da minha memória RAM para a minha instância Oracle, automaticamente ele vai pegar quando o banco liga, quando o banco sobe, ou seja, quando o banco está pronto para trabalhar, o Oracle já pegou e grudou toda aquela memória para ele. Falou, bom, você falou que essa memória é minha, então eu vou pegar toda ela aqui. Por isso que eu coloco aqui, ó. Por isso, cuidado.
Saber quanto de memória alocar é primordial. Por quê? Para que eu evite problemas com o meu sistema operacional. Ou seja, que eu mate a memória do meu sistema operacional, dando toda ela para o banco de dados Oracle, e aí a gente pode ter um problema grande. Legal. Uma pergunta, né? Qual seria o valor tido como ideal? Bom, pelos padrões que a Oracle sempre tem, uma ideia de instalação e melhores práticas. A gente vai comentar bastante a respeito de melhores práticas no dia a dia dos nossos treinamentos. Melhores práticas é aquele valor que depois de muito estudo, muita análise, os DBAs consultores, sênior, a gente acha um valor que achamos legal de utilizar. Normalmente é recomendado em torno de 40% do total da memória RAM. Então, no caso de termos apenas uma instância de banco de dados no servidor. A gente vai aprender também que dentro de um servidor eu posso ter mais de uma instância de banco de dados. Mas isso fica mais adiante para não confundir os nossos conceitos agora. Bom, na minha prática, eu vou um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, do que as melhores práticas gerais. O meu melhores práticas, eu utilizo 60% da memória total para o meu banco de dados, para a minha instância de banco de dados. E funciona bem interessante. Qual que é a ideia? Bom, você está montando, quando a gente estiver montando um banco, aí eu não sei como que essa instância vai trabalhar, eu não sei qual vai ser a aplicação que vai rodar. Então a gente coloca um valor mínimo de memória e em cima desse valor a gente vai trabalhando. Coloca-se de 40%, normalmente de 40% a 60% e vai trabalhando a performance, analisando e vendo o que se pode melhorar. Às vezes aumentando, às vezes diminuindo e vendo o que pode ser melhorado para que tenha uma melhor performance. Mas como que o Oracle utiliza essa memória? O que ele faz? Como que ele trabalha com essa memória específica? Como que ele vai fazer? Qual que é a ideia dele de trabalhar? Bom, a estrutura de memória, né, a utilização de memória, ele tem uma RAM alocada. O que é a RAM alocada? Essa RAM alocada aqui, ó, nada mais é do que a memória RAM do meu sistema operacional. Alocada significa disponibilizada para o sistema. Ela vai trabalhar de duas formas. Essa RAM alocada pode ser compartilhada, ou seja, ele pode ser uma memória que vai ser compartilhada, ou ele pode ser uma memória que vai ser dedicada. A gente vai entender bem o que é o compartilhado, o que é dedicado, mas das próprias palavras a gente já tem uma ideia, né? Compartilhada, todo mundo já conhece que eu posso compartilhar com alguém. É uma memória que pode ser compartilhada entre diversas pessoas, entre diversas conexões no banco de dados. Já a memória dedicada é aquela que vai ser dedicada a cada processo que entrar no banco de dados, ou seja, a cada transação que entrar no banco de dados. A gente vai ver também o que é isso nos próximos capítulos, né? No andamento do nosso treinamento. Então essa RAM que vai ser alocada é aquela que eu defini na alocação, ou seja, quando eu criei o meu banco, eu defini qual vai ser a memória RAM específica. Compartilhada se divide entre os processos e cada processo tem a sua área dedicada. Vamos entender um pouco agora da estrutura de memória compartilhada, ou seja, aquela que pode ser dividida entre os diversos processos. Essa área é chamada de SGA, ou System Global Area, ou ainda Shared Global Area, que é de compartilhada, e ela é dividida em alguns itens de memória que são chamados de pools de memória. Esses pools de memória eu tenho a Shared Pool, Large Pool, Database Buffer Cache, Java Pool, Streams Pool, Redolog Buffer e demais caches de banco de dados. A gente vai ver algumas delas, eu vou conversar a respeito delas e a gente vai entender. SGA, ou System Global Area, ou ainda chamada de Shared Global Area, é uma área, como o próprio nome sugere, né, é uma memória compartilhada, e é compartilhada por o quê? Todos os processos que estiverem trabalhando no banco de dados. Essa, na verdade, como eu coloquei aqui, né, é uma das maiores sacadas do banco de dados Oracle. Por quê? Ele permite que diversos processos compartilhem tarefas. Assim, a gente evita uma quantidade grande de retrabalho. Mas como assim? Vamos entender, a gente vai comentar a respeito de cada área de memória dessa e vai ficar fácil da gente entender. Bom, a Shared Pool, então, que é a primeira parte de memória, né, que a gente vai comentar, ela é muito importante, pois eu coloco aqui o início de todo o processo de busca de dados. Então, se eu tenho um processo específico que vai buscar dados, que vai buscar
informações lá dentro do meu banco de dados, uma das áreas específicas é a Shared Pool. Ela vai servir então porque ela é o início de todo o processo. Como assim o início de todo o processo? Bom, imagine o seguinte, na verdade o sistema de banco de dados, como eu comentei, nada mais é do que um sistema de perguntas, onde através de uma aplicação, de um cliente, de um usuário, é feito numa linguagem de banco de dados, que no nosso caso é o SQL, é feita essa pergunta ao banco e o banco responde trazendo na tela o resultado. Inicialmente, simples assim, na visão do usuário, na visão do banco de dados, né, para quem está trabalhando com a aplicação é simples assim. Porém, para que isso ocorra, que seja realmente de uma forma, vamos dizer assim, performática, tudo vai começar lá na nossa Shared Pool. Então, quando uma requisição é enviada para o banco de dados, ou seja, quando um select, quando eu vou fazer uma pergunta ao banco de dados, imagina que eu quero saber o nome dos funcionários da tabela de funcionários. Então eu coloco select, o que eu quero saber, o nome do funcionário, from, o nome da tabela. Tudo bem? A gente já sabe isso, né? Bom, a partir daí, eu vou analisar o seguinte. O meu banco de dados, ele vai, quando ele faz essa situação, ele tem inicia-se lá dentro da Shared Pool uma fase chamada de parse. O que vem a ser esse parse? Ele recebe essa instrução que eu coloquei, verifica se a sintaxe está correta. O que é a sintaxe? A forma como eu escrevi o comando SQL está certo. Se existe esse objeto solicitado, né, eu pedi para uma tabela, se existe realmente aquela tabela e se eu tenho permissão para acessar essa tabela. Ok, feito tudo isso, ele monta algo que é fantástico dentro do banco de dados, que é o plano de execução. O que vinha a ser um plano de execução? É uma forma que ele vai utilizar para executar alguma coisa. Nesse caso é o quê? O que é a execução? Buscar a informação e trazer a informação de tela. Agora sim, começa uma das atribuições muito importantes da nossa Shared Pool. Então o que acontece? A Shared Pool nada mais é do que um local que armazena a receita do bolo. A nossa Shared Pool é dividida em dois itens menores, chamados de Library Cache e Data Dictionary Cache. A Library Cache, que é a cache das livraria, né, vamos dizer assim, vamos colocar uma tradução até grosseira, mas que a gente possa entender legal qual que é a ideia. Então o que acontece? Quando eu mando um select para o banco, desse exemplo como eu comentei, ele tem, a tabela está certa, eu posso acessar, ele vai me trazer a informação. Toda vez que uma outra conexão que também vá lá no banco e faça a mesma pergunta, ele já tem armazenado aqui dentro da Library Cache qual que é a receita de bolo. Mas o que é essa receita de bolo? A forma como ele vai fazer para buscar essa informação. O Oracle já vai saber como ele vai buscar essa informação na tabela. A tabela é muito grande, a tabela é pequena, eu vou precisar utilizar um índice na tabela, eu vou fazer uma leitura completa da tabela, porque ela é uma tabela pequena. A gente vai ver isso mais adiante, mas enfim, ele vai ter como fazer isso. E qual que é a vantagem? Toda vez que eu tiver uma instrução, que eu tiver algum usuário que conecte no banco e faça a mesma instrução, ele já vai saber a receita do bolo. Ou seja, vai trazer de uma forma muito mais rápida. Ele vai trazer essa informação de uma forma muito mais dinâmica na tela e isso vai ser mais performático. Então é correto eu dizer que o pool de memória que fica dentro da SGA, que faz parte da instância, que se chama Shared Pool, ela tem o Library Cache e o Library Cache grava a receita de bolo, ou seja, a forma como buscar essa informação. Isso é muito importante, mais adiante, isso é um conceito muito importante para o DBA conhecer. Então, dentro da parte da SGA, eu tenho a Shared Pool, que ela é a Library Cache, que traz a receita de bolo, e tem um outro cara também muito importante, que é o Data Dictionary Cache. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um banco de dados, uma instância de banco de dados, e ela precisa de alguma manutenção, ela precisa fazer alguma coisa, porque eu não consigo colocar ela para funcionar. Mas eu preciso ter algumas informações dela, mesmo com o banco ainda não aberto. Essa é a palavra-chave. O banco ainda não aberto. Então, como ele ainda não está aberto, ou seja, ele ainda não está pronto para trabalhar, eu posso precisar pegar alguma informação lá dentro, eu posso precisar de alguma manutenção.
Essas informações são algumas tabelas a respeito do banco de dados que a gente chama de dicionário de dados. Dicionário de dados que ficam armazenados em cache. Quando você ouvir falar em cache, você pode ter certeza que a gente está falando de memória. Então, Shared Pool, ela tem o Library Cache e tem o Data Dictionary Cache, que traz o dicionário de dados, que são informações, tabelas de informação de um banco que ainda não está completamente aberto, ele está com dados apenas em memória e eu posso precisar para uma situação de manutenção, como eu coloquei aqui. Então a Shared Pool é dividida em Library Cache e Data Dictionary Cache. Muito importante saber esse conceito aqui. Ainda dentro da área compartilhada, eu tenho um outro carinha muito importante, que é o Database Buffer Cache. Então, é um buffer também de memória, um buffer cache do meu banco de dados. Ele é um buffer de memória, uma área de memória, é um local de armazenamento de memória que também é compartilhado e é muito útil porque ele dá agilidade no processo como um todo. Então vamos imaginar o seguinte, um usuário faz uma requisição. O que é uma requisição? O usuário vai solicitar um select do banco de dados. Se ninguém nunca fez esse select, ou seja, ou se já passou muito tempo, né, que esse select foi feito, o próprio Oracle, o próprio servidor Oracle, quem faz isso aqui é o SGBD, o próprio servidor Oracle vai verificar se existe esse dado em buffer. Existe esse dado em buffer? Se o dado existir, ele vai pegar o dado somente aqui de dentro do buffer. Esse dado é armazenado em blocos. Então ele vai pegar esse bloco de dado aqui, vai trazer informação e essa informação vai ser mostrada em tela para o usuário. Veja, somente da memória para a tela do usuário. Se por um acaso o dado não existir em memória, ele vai fazer a leitura no disco, esse aqui é o nosso HD, leitura no disco, joga esse dado para a memória e daí sim passa para o usuário. O que acontece? Quando a gente trabalha em um banco de dados, a gente vai tentar evitar ao máximo possível que eu tenha I/O de disco. I/O é input, output, é entrada e saída de disco. Ou seja, que eu tenha a movimentação nesse setor aqui o mínimo possível. Claro, eu nunca vou conseguir deixar de ter, mas que eu não tenha tanta movimentação assim. E com isso, seja mais rápido o meu processo. O Oracle, de um modo geral, ele tem toda essa estrutura de memória para que isso seja mais performático. Essa é a ideia da estrutura de memória do banco de dados, para que seja realmente mais performático tudo que for feito ali dentro do banco de dados, que ele vai estar buscando em memória. Então é mais rápido esse acesso, é mais rápido essa busca que ele está trabalhando ali. Por isso que ele tem o buffer cache. E o legal, eu trouxe essa informação, a informação não tinha, foi gravado em buffer, foi gravado aqui para ser lido, outro usuário que fizer a mesma requisição, o dado já vai estar em buffer, ele permanece em buffer. Aí essa informação vai poder ser passada de uma forma bem mais rápida, de uma forma bem mais performática, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho também diversas informações, diversas coisas importantes dentro do meu database buffer cache, que não só fazer essa consulta de informações, ele também tem a função de armazenar as alterações feitas no usuário. E essas informações depois vão ser definitivas quando o usuário dá commit. Toda vez que você faz uma instrução em banco de dados, você pode utilizar uma DML, é um Data Manipulation Language, ou seja, você está manipulando dados, linguagem de manipulação de dados. Manipular é você alterar, você inserir, você fazer coisas que vão modificar o dado como um todo, modificar o banco, né? Seja inserindo, seja apagando, seja modificando o que já está lá dentro. Quando você faz essa alteração primeiro é armazenada em buffer através de um bloco alterado. Depois existe um processo que vai copiar ele para disco. A gente vai ver, né? Existe um processo que vai fazer essa alteração e jogar ele para disco. Então ele mantém em buffer para que seja mais rápido. Toda alteração que eu fizesse, ele já fosse direto e gravasse em disco, o Oracle ia ter uma perda de performance muito grande. Então por isso ele mantém as transações em memória e joga essas informações para disco, conforme a gente vai ver alguns processos que trabalham exatamente dessa forma. Eu tenho ainda uma outra área dentro da área compartilhada, tudo isso ainda dentro da minha SGA. Compartilhada é SGA, lembram? Shared Global Area ou System Global Area, que é a minha área
compartilhada, ou seja, aquela que todas as sessões têm acesso a ela. Eu tenho um cara muito interessante, que é o Redulog Buffer. Redo vem do inglês de refazer, refazer, né? Ou seja, ele vai me ensinar como refazer alguma tarefa caso seja necessário. Então vamos fazer o seguinte, imagine que uma alteração seja feita por algum usuário em um determinado dado. Então o usuário faz o seguinte, ele pega e faz uma alteração, faz uma DML, como a gente já viu, um Data Manipulation Language, e com isso ele faz, por exemplo, um update. O update eu quero fazer lá, mudar o salário de alguém de 1.000 para 1.500. Eu estou fazendo um update. Se eu quiser mudar de 1.000 para 1.500, se eu quiser mudar de 1.000 para 800, então eu estou fazendo um update, na verdade. Eu estou fazendo uma alteração. Essa alteração vai ser processada dentro do buffer, como a gente já viu, porém, eu tenho lá no meu Redulog, ele vai armazenar a informação de como refazer isso, caso seja necessário. O que ele vai fazer? Bom, eu fiz aquela alteração, coloquei a alteração, mas não confirmei ela ainda. Ele vai gravar a informação lá dentro, para caso, imagine que eu tenha uma informação que eu precise recuperar do meu banco de dados, como refazer, ele tem essa informação armazenada lá dentro do Redulog Buffer. Imagina que eu coloquei lá um update e tal do salário, ele tem essa informação lá dentro para ele saber, caso seja necessário, como refazer. Aqui eu até coloquei, né, que mais tarde veremos que esses dados do Redulog, por questão de proteção, também serão gravados fisicamente. Isso aqui, eu estou dizendo que está aqui, ó. Esses dados vão ser gravados posteriormente, fisicamente, em disco. A gente vai ver como que vai ser esse processo depois, quem que vai fazer isso aqui. Tem um carinha específico para trabalhar essa situação aqui e vai trabalhar isso para mim. Bom, eu tenho ainda dentro da área da minha SGA uma outra área, né, um outro pool de memória chamado de large pool, ou seja, uma pool grande, né, uma pool large. Qual que é a ideia dela? Ela trabalha com algo bem interessante. Ela tem a função de agilizar processos dentro do banco, processos específicos, normalmente como um processo de backup e restore. O que é um backup e restore? Eu faço, enquanto eu estou fazendo o backup do banco, e a hora que eu precisar fazer uma recuperação. Tomara que a gente não precise, né? Mas se eu precisar, eu tenho uma área de memória muito importante que ela aloca espaço para trabalhar essa recuperação. Ainda processos com paralelismo ou paralelização. Então imagina que eu quero fazer, por exemplo, uma recuperação de dados, um select, né? Selecionar dados e trazer para a tela. Só que essa tabela é muito grande. Então o Oracle me permite, na versão mais top do Oracle, né, que a gente vai ver, na versão mais completa, ele me permite fazer de forma paralela. O que é o paralelo? Diversos processos fazendo alguma coisa. E esses processos precisam de área de memória. Essa área de memória vai ser dimensionada dentro da large pool. Bom, se essa área de memória não estiver bem dimensionada, existe uma forma de colocar para que o Oracle faça isso automaticamente. Mas enfim, se ela não estiver bem dimensionada, ou se ela estiver com problema de mau dimensionamento, eu vou ter um problema, porque ele vai ocupar lá da shared pool. Lembra a shared pool quem que era, né? Aquela área e tal, que com ela começava tudo, parse, ela gravava receitinha de bolo. Então, eu vou tirar espaço dela e menos receita de bolo ela vai conseguir guardar. Com isso, os processos serão mais lentos. Para ficar mais tranquilo da gente entender, é exatamente isso aí. Então, vamos imaginar a seguinte situação, então. Eu tenho as estruturas de memória e aquelas estruturas de memória são todas compartilhadas, né? Como eu falei, compartilhada vai significar, mais uma vez lembrando, que todos os processos que estão no banco de dados, todas as transações, conexões vão poder compartilhar as informações dela. Porém, existe um outro tipo de memória chamada de PGA, ou Program Global Area, por isso PGA, é uma área de memória que é dedicada exclusivamente para cada processo criado no servidor. Ou seja, ela é única de cada sessão. Eu coloquei aqui, mas o que é uma sessão específica, né? O que vem a ser uma sessão? Bom, ainda dentro do PGA vamos entender o que é uma sessão. Toda vez que um usuário precisa pegar a informação do banco, fazer uma alteração, alguma coisa dentro do banco de dados, ele vai fazer uma conexão. Ele vai tentar uma conexão com o banco de dados. Essa conexão é feita sempre via rede. Sempre não, mas a maioria das vezes, vamos dizer assim, né? Quando é um usuário, ele faz via rede. E normalmente utilizando algo que é chamado de
client do Oracle. O client do Oracle é uma ferramenta instalada lá na máquina do meu usuário que vai poder se conectar com o banco de dados. Mas essa conexão, essa forma como é feita a conexão, né, ela tem que ser auditada, né, vamos dizer assim. Existe um cara que eu coloquei até aqui ele com um fonezinho de ouvido, porque a ideia dele, ele se chama listener. Listener é o cara que fica escutando. A ideia dele é o seguinte: a conexão do usuário envia uma solicitação de conexão, o listener vai ver se realmente existe o servidor. Quando ele passa esse item da conexão, a gente vai ver depois na criação do listener, ele vai passar que tipo de protocolo de conexão, qual que é o nome do banco de dados, qual o servidor que eu estou tentando fazer a conexão. Então, ele vai ver, essas situações existem, estão ok? Ok, se essa situação estiver realmente ok, deu tudo certinho, caso seja aprovada a conexão, automaticamente é criada uma seção no banco de dados com uma PGA específica para ela. Essa aqui é uma seção aprovada, ou seja, deu ok para ela, ela foi aprovada, ela vai ter uma PGA específica dentro do banco de dados. E o listener não tem nada mais a ver com o processo. O listener só faz a conexão. Uma vez feita a conexão, o listener cai fora. Ele não vai trabalhar mais nessa conexão. Ou seja, o listener só vai lá ver aquela situação, pode fazer conexão, conectou lá, vamos dizer assim, grudou o usuário no banco, o listener cai fora e o usuário fica conectado lá no banco e ele pode fazer as transações dele, lembrando que ele vai ter uma PGA, uma área de memória específica para ele armazenar os itens dele da conexão. Isso é muito importante da gente ter essa ideia, né, do banco de dados da área de memória. Então, só relembrando, a gente viu que a instância de banco de dados tem a memória e os processos internos, ou ainda, muita gente chama de processos de background, os processos que trabalham por trás da caixa preta, né, fazem parte da caixa preta. Bom, então na parte de estrutura de memória, a gente viu que tem a memória compartilhada e a memória dedicada. Vimos que a compartilhada tem diversos buffers e a dedicada é a PGA que a gente acabou de ver. Próximo item que a gente vai ver ainda dentro da nossa instância são os processos internos. Bom, sempre que um banco de dados é iniciado, né, ou seja, eu instalei o banco e iniciei ele. Iniciar é colocar ele para trabalhar. Existem alguns processos que são iniciados juntamente com ele no sistema operacional. Esses processos são iniciados por default, ou seja, são iniciados automáticos, eu não preciso criar ele. O próprio fato de eu ter instalado o banco já faz com que esses processos existam. Esse conjunto de processos, a gente dá um nome normalmente de processos core, ou normalmente, como a gente vê mais popularmente, chamado de processos de background. Bom, já comentamos alguma coisa sobre alguns deles em slides anteriores, talvez a gente não tenha nem percebido, mas a gente vai agora conhecer eles mais a fundo e ver como que eles funcionam, qual que é a ideia deles, além daqueles que a gente já deu uma comentada assim mais a fundo, mais superficialmente, vamos ver mais a fundo e como que eles realmente vão trabalhar. Então eu tenho basicamente 6 processos que a gente vai trabalhar com eles agora e que são muito importantes para o nosso banco de dados, desenvolvimento do nosso banco de dados como um todo. Bom, o primeiro processo que a gente vai ver é um processo chamado de logwriter. Então, ele está aqui, o processo de logwriter. Esse processo ele vai trabalhar da seguinte função. A função que ele tem é o seguinte. A gente já comentou, né, que os buffers são dados em memória, visando garantir, caso a gente tenha um problema de cair o banco de dados, eles devem ser gravados periodicamente para disco. Eu já comentei isso com vocês, quando eu falei que o redolog ele era gravado para disco. O redolog trazia o quê? Como refazer. Então, ele é gravado para disco em determinados momentos. Para quê? Para se caso o banco venha a cair, né, em alguma situação o banco venha a cair, ele tem como refazer, como remontar aquilo novamente. Bom, em qual momento ele procede essa gravação? Né? Em qual momento ele faz esse processo aqui? Ele faz o processo de gravar. Então, o processo chamado de logwriter é o que grava o log. Também é conhecido como LGWR. Vocês vão ver bastante ele em literaturas e tal. Não vai escrever o nome completo, vai só estar LGWR, que é logwriter. Em que situações que ele é gravado, então? Bom, primeiro, quando o usuário faz o commit.
O usuário deu commit e deu enter, ele confirmou a alteração, automaticamente ele vai ser gravado. O primeiro lugar que ele é gravado para disco. Então ele vai ser gravado para o disco, num local chamado de Redulog Online. A gente já vai conversar a respeito deles, mas enfim, ele vai ser gravado num local chamado Redulog Online, que fica em disco, arquivo físico que fica armazenado em disco. Quando o buffer, por acaso, o nosso bufferzinho aqui, está 1/3 cheio, automaticamente é disparado o processo interno, né, o processo de background log writer, que vai gravar essa informação em disco também. Antes de um processo que a gente vai ver chamado de dbWriter fazer a gravação, ou se não a cada 3 segundos. Então, qualquer uma dessas situações são independentes, qualquer uma que acontecer, ele vai lá e grava essa informação. Para se por um acaso o banco cair, mesmo que ainda não tenha sido gravado definitivamente, ele saiba como recuperar essa informação, ele saiba como pegar essa informação novamente. Então, bem interessante essa gravação, e a gente vai entender aquilo que eu comentei do Redulog Online, como que ele vai trabalhar, como que ele vai fazer isso. Bom, primeiro, essa gravação é feita em arquivos físicos denominados Redulog Online. Esses Redulog Online são arquivos de tamanho fixo, definido na instalação, mas pode ser alterado depois. A gravação é um processo cíclico. O que significa um processo cíclico? Que tem um determinado ciclo, né, de gravação desses arquivos. Imagina o seguinte, imagina que eu tenha lá um Redulog 1, 2 e 3. Então são 3 arquivos físicos, imagina que eles tenham lá 50 MB cada um. O padrão de instalação, quando você faz a instalação inicial, se você não escolhe tamanho nenhum, o Oracle coloca lá basicamente 52 MB para cada um. Então, imagina que eu tenha 3 no mesmo tamanho, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa gravação. Então, o logwriter vai lá, vai gravar as informações dentro de um deles. Quando acontecer alguma daquelas situações que a gente viu ali atrás, ele vai pegar e vai proceder a essa gravação. Como ele faz? Grava no primeiro arquivo, terminou de gravar no primeiro, ele passa para o segundo. Terminou de gravar no segundo, ele passa para o terceiro. Terminou de gravar no terceiro, ele volta a gravar no primeiro de novo. Por isso que é cíclico, ele vai um para o outro, volta para o primeiro de novo, e assim sucessivamente. Cada vez que o arquivo é solicitado para ser gravado, o meu será limpo para receber novos dados. Ou seja, quando eu sair do 3 para o 1, ele vai limpar o 1 e gravar a informação nele. É dessa forma como ele vai fazer. Esses arquivos são físicos. Ser um arquivo físico significa que ele fica em banco de dados. Então a função dele é, se por um acaso o banco cair, na hora que o banco se recuperar da queda. Cair é assim, né? O banco dá uma falha, que o banco baixe de repente, sem o DBA ter ido lá, solicitado, comandado um processo para que o banco realmente baixe para uma manutenção. Imagine que alguém vai lá e tira a tomada. Aí o banco cai, com essa queda do banco, quando ele se recupera novamente, ele vai pegar e vai ler essas informações para o banco voltar de uma forma íntegra. E a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com a questão de recuperação do banco. Bom, depois disso, eu tenho ainda um outro processo interno. Eu coloquei ele na ordem aqui, que eu acho bem interessante da gente saber, que é o processo de archive. Então, como eu falei antes, né, o processo de logwriter faz ele de forma cíclica. Cada vez que o Redulog é chamado, ele é limpo, mas imagine o seguinte, que esse dado, nessa situação, né, aconteça que por acaso o dado ainda não tenha sido gravado no arquivo final. O que é gravar em arquivo final? Gravar naquele arquivo que vai ficar realmente marcado dentro do banco de dados. Não, esse arquivo é do banco de dados. Não importa se o banco baixar, subir, ficar um mês desligado, quando voltar a informação vai estar lá. Então, se ele não tiver sido gravado ainda e tiver algum problema, e esse dado não comitado ainda não foi gravado, e o dado comitado e o não comitado, na verdade, porque é interessante, uma dúvida, e tem questão de prova, tá? Voltando, o Redulog, ele grava informações comitadas e não comitadas. Por quê? Lembra que eu comentei que o commit faz gravar o Redulog, mas se ele tiver 1/3 cheio a cada 3 segundos, ele também grava. Então ele grava informações que estão em buffer, comitadas e não comitadas. Isso é muito importante, questão de prova, tá? Bom,
Mas voltando. Então o que acontece? Se por acaso a gente chegar à situação de correr o risco, palavra-chave nossa, ele está aqui, ó. Correr o risco de não terem sido gravados em discos, mas serem necessários em caso de recuperação da instância pós-problema. Para resolver esse problema, eu posso configurar o meu banco de dados para que ele trabalhe em algo chamado de modo archive log. Modo archive log é uma configuração que a gente faz para segurança, para que o banco tenha uma boa recuperação. E esse modo archive log, normalmente a gente faz essa configuração em ambientes de produção. As empresas hoje em dia, né, como a gente sabe, tem os ambientes normalmente de desenvolvimento, testes e um ambiente de produção. Produção é aquele que as aplicações vão trabalhar nele, você pega os dados dele para que as aplicações realmente trabalhem no meu ambiente quente do banco, né? No meu ambiente quente da minha empresa, vamos dizer assim. Então, esse é a produção. Os bancos de produção devem ser, pelo menos, configurados no modo archive log. Então, essa informação fica armazenada, pode ser, inclusive, feito backup dos dados do RedoLog para utilizar futuramente, se necessário. Olha que interessante como ele vai funcionar. Bom, a gente já aprendeu que ele faz essa gravação cíclica, ou seja, grava o primeiro RedoLog, passou do primeiro, terminou o primeiro, vai para o segundo, para o terceiro, e assim volta para o primeiro e fica nesse cíclico. E cada vez que ele passa de um para o outro, que ele começa a gravar um, ele apaga o carinha, certo? Legal. Porém, quando eu trabalho em modo archive log, existe um novo processo de background, que é o arcn. Eu vou comentar por que N. E esse arcn vai fazer o seguinte: toda vez que eu fizer uma troca, essa troca se chama de switch RedoLog, ou seja, que ele faz uma troca de um RedoLog para o outro, automaticamente ele armazena uma cópia. Ah, fez uma troca para o outro, opa, armazenou uma cópia aqui. Fez uma troca desse para esse, pegou, armazenou uma cópia aqui. Com isso, ele vai ter uma cópia física, o archive log é um arquivo físico, fica armazenado em banco, pode ser backupeado, como eu já comentei, e me garante a integridade do banco. Qual que é o legal de você ter um banco em modo archive log? Vou comentar uma ideia de backup aqui, vocês não precisam ter conhecimento nenhum de backup, só de dia a dia de usuário. Imaginem o seguinte, eu tenho um banco de dados que trabalha no modo archive log e um banco de dados que não trabalha em modo archive log. Banco de dados em modo não archive log. Deu um problema no banco, ele caiu. Não consegui recuperar, precisei voltar ao backup. Hoje, vamos dizer, hoje é um exemplo, hoje é sexta-feira. O meu último backup é da segunda. Eu volto o backup da segunda e vou ter que refazer todo o trabalho de segunda até hoje. De segunda a sexta-feira tem que reimputar todo o trabalho. Os usuários vão ter que refazer tudo de novo. Isso é um banco de dados em modo não archive log ou no archive log, como a gente fala. Bom, quando eu tenho um banco em modo archive log, o que acontece? Banco caiu na sexta-feira, tem um backup de segunda, volto o backup de segunda e aplico todos os arquivos e utilizo todos os arquivos de alteração. Como o RedoLog são as alterações, eu aplico as alterações e eu consigo recuperar o meu banco até o momento onde ele caiu. Ou seja, a minha necessidade de reimputar dados é praticamente nenhuma. Então, por uma questão de segurança, muito top, muito interessante esse processo de archive. Ele é processo de archive N, porque eu posso ter mais de um processo fazendo a mesma coisa, mais de um processo fazendo a mesma gravação. Isso a gente trabalha, quando trabalhamos a questão de performance, a questão de tuning, a gente analisa isso aqui. No nosso caso, é só para comentar com vocês que eu não gosto de ter nada em tela sem ter pelo menos comentado o porquê disso. Bom, então, um próximo item que a gente tem aqui, um próximo processo que eu tenho aqui dentro, né, um processo interno, um processo de background, é o chamado dbWriter, ou dbwn, o N também, porque ele pode ter mais de um processo. Qual que é a ideia dele? Lembra que eu comentei que quando alguém faz uma alteração lá no banco de dados, ele grava essa alteração em buffer, e para depois ser gravado em disco? Esse processo aqui, ó, que vai gravar em disco, que a gente tem a setinha aqui,
Bom, ele grava os blocos modificados, ou ainda vocês podem ouvir esses blocos chamados de blocos dirt, blocos sujos, vamos dizer assim, para o disco. Com isso, ele garante que as alterações feitas nas operações DML não sejam perdidas. Ou seja, ele ocorre sempre após um processo de checkpoint, que a gente vai ver o que é também, e é sempre acompanhado de I/O de disco, sempre acompanhado de leitura de disco, né? Ele vai imputar um dado em disco. Ou seja, é a gravação de disco físico mesmo. É um processo interno, um processo de background que vai fazer a gravação física do disco. Eu fiz uma alteração, eu mandei uma alteração aqui e não gravei. A hora que eu resolver gravar, essa informação vai passar para disco normalmente. Dei o commit, a informação vai ser passada para disco. Então, ele vai gravar fisicamente. Ele é o processo responsável pelo avanço de um cara chamado checkpoint. O que é um checkpoint? Vamos imaginar o checkpoint como um grande carimbador. Então, o que acontece? Toda vez que você tem no banco de dados uma alteração, e que essa alteração é confirmada, um cara chamado checkpoint, ele bate um carimbo. Então, o que ele vai fazer? Ele bate um carimbo nos arquivos do banco de dados com o chamado SCN, ou System Change Number. Toda alteração tem um número daquela alteração. Então, ele vai gravar em dois locais, no chamado Data File e no Control File. Data File é arquivo de dados e Control File é arquivo de controle. A gente vai conversar a respeito deles, não se preocupe com o nome agora. Mas o que ele vai trazer? Ele vai trazer a versão do banco de dados, que é controlada através de um SCN. Bom, assim quando o banco precisa ser recuperado, ou seja, o banco ele não pode trabalhar com arquivos físicos que estejam um mais velho, outro mais novo, eles têm que trabalhar todos na mesma idade para manter algo que a gente viu lá atrás, que é a chamada integridade do banco. Lembram da integridade? Então, ele, para manter a integridade do banco de dados, ele tem que manter esses dados sempre com a mesma idade, vamos dizer assim, sempre com o mesmo SCN. E quem garante isso é o checkpoint, que ele vai lá, quando a alteração for feita, ele bate lá o checkpoint e faz no data file e no control file esse valor. Caso o banco precise ser recuperado, ou seja, o banco deu um problema e precisa fazer uma recuperação, ele vai procurar a versão desse número e trazer todos os arquivos naquele mesmo número. Essa é a função do cara chamado de checkpoint. Então, toda vez que vocês virem checkpoint, lembra de um carimbador, lembra de um carimbo que vai lá e pá, bate o SCN, o System Change Number do banco de dados. Ok? Então ele vai trazer essa informação. Eu tenho ainda um processo interno ou ainda um processo de background que ele é bem interessante. Lembra que eu comentei há pouco quando o usuário quer fazer uma conexão no banco, essa conexão é ligada pelo listener e faz essa conexão? Imagine que essa conexão falha. O usuário está fazendo um determinado select, como a gente viu, ele traz informações de buffer, ele grava informações em buffer quando ele está fazendo uma DML, por exemplo. Lembra que ele grava a informação e ele não tinha comitado ainda e esse processo morre. Bom, existe um cara chamado de Process Monitor, ou de uma forma como a gente chama normalmente o PMON. Esse PMON é o cara que faz o seguinte, ele é o faxineiro, né? Ele vai limpar os recursos que estavam sendo utilizados por um determinado processo. Um exemplo, uma alocação de memória, uma alocação de buffer. A hora que por um acaso aquela sessão caiu, teve um problema, ele vai limpar essa situação, vai limpar esse processo e liberar essa área de buffer para que outra conexão possa utilizar ela. Ainda esse cara vai servir para monitorar a sessão caso seja configurado verificação de timeout. Sabe aquele usuário que às vezes conecta numa aplicação, ou ele faz um select e ele conecta e abandona, vai embora e deixa lá conectado? Tem como a gente configurar o nosso banco para que ele analise sessão idle. O que é uma sessão idle? Aquela sessão que está parada e não está fazendo nada, embora esteja conectada no banco. Qual o problema de uma sessão idle? Um problema bem simples. É que a gente viu que toda sessão que conecta no banco, ela grava uma área de PGA. Então, o que vai acontecer? Não vai estar trabalhando, mas vai estar ocupando, ainda que pequena, mas uma área específica de memória ali dentro. Então, caso isso ocorra, e eu tiver configurado para que o meu banco faça
uma análise de timeout da exceção idle, ele vai automaticamente lá e vai derrubar essa sessão quando passar o tempo que eu especificar como idle. Ainda ele é responsável por registrar os serviços do banco de dados no listener. A gente vai ver o que é isso. O que é registrar um serviço de banco de dados no listener. Agora, algo muito importante a respeito do processo de background. Esse processo é um exemplo deles, né? Se por um acaso ele é chamado de um processo essencial. Por que é um processo essencial? Caso eu vá lá e mate esse processo, todo sistema operacional tem uma forma de eu ir lá derrubar o processo. Se eu estou trabalhando dentro do Linux, eu posso dar um kill -9 e o número da conexão desse processo. Fazendo isso, o que vai acontecer? O banco vai ser derrubado como um todo. Estou dizendo, nossa, se eu matei um processo, eu derrubo o banco? Exatamente. Matei um processo de background desses, eu mato o meu banco de dados. Então, a gente tem que ter certos cuidados com ele, né, e saber que ele realmente é um processo essencial do banco de dados. Não tem como ter um banco de dados no ar sem ter um Process Monitor rodando. Então, muito importante essa situação, muito importante essa informação. Outra coisa importante também dos meus processos internos é um processo chamado de System Monitor, ou ainda SMON. Ele é responsável por fazer o recover da instância. O que é recover? Recover é recuperação. Eu comentei alguns slides atrás que o banco de dados deve sempre permanecer íntegro. Você lembra disso? Eu comentei também que ele deve permanecer com o mesmo SCN, os arquivos com SCN igual para que ele esteja íntegro. Bom, então imagine que um banco de dados cai de forma abrupta. É aquilo que eu já comentei, né? O servidor está lá e cai energia, não tem um no-break, situação difícil num ambiente de data center de produção. Mas vamos imaginar. E quando o banco sobe, automaticamente quando ele restart, quando o DBA vai lá e reinicia ele, é necessário fazer um processo de recover. Esse processo vai equalizar o banco de dados com os SCN, manter os SCN igual, os SCN que foram registrados lá nos checkpoints. Bom, caso seja necessária essa correção, ela vai ser feita automaticamente por uns processos chamados de SMON ou System Monitor. Então ele é responsável por fazer o recover da instância. Se uma instância cai de forma bruta, ele vai lá e recupera ela, coloca ela no ar novamente. E ele também é responsável pela limpeza de dados temporários de uma sessão que não necessitem mais ser utilizados. Então, uma sessão está lá, conectou no banco e estava utilizando dados temporariamente, uma área de transição temporária, dados só para uma pesquisa temporária. Veja, não são buffers, são dados utilizados em área temporária. Essa área temporária, se não for mais utilizada, a hora que não for mais, o SMON vai pegar e vai fazer a limpeza dele. Ou seja, o SMON vai lá e vai limpar essa área temporária. Ele também é um processo chamado de essencial, como eu já comentei, e caso mate, ele vai derrubar o banco. Então, se eu tenho um banco, se eu sei que eu tenho uma instância de banco de dados, eu posso dizer com certeza que eu vou ter um SMON, um PMON, um LogWriter, questões de prova isso inclusive, gente. Bom, gente, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que você tenha conseguido assimilar bem os conceitos, que você tenha dúvida, sim, eu espero que você tenha dúvida, mas eu espero também que você me mande essas dúvidas. Mande essas dúvidas no grupo, mande essas dúvidas especificamente para mim por e-mail, mande essas dúvidas pelo Skype, certo? Então eu conto com a sua participação para que realmente o nosso treinamento, o nosso curso possa seguir, consiga ser dinâmico como a gente quer, como a gente gostaria que fosse. Bom, para a próxima aula, eu vou deixar para você uma tarefa de casa. O que seria essa tarefa de casa, né? Eu preciso que a gente vai trabalhar com ambiente virtual, como eu já comentei, e na próxima aula a gente vai montar esse ambiente virtual. Vamos começar a montar esse ambiente virtual. Então eu preciso que você baixe algumas coisas, deixe isso baixado no seu computador, no seu notebook, enfim, onde vai ser o seu ambiente, né, de treinamento, o seu ambiente virtual, para que a gente possa, a partir da próxima aula, começar a montar esse ambiente, começar a dar forma a esse ambiente, certo? Eu vou pedir para que você baixe para mim um cara chamado de VirtualBox, que é a ferramenta que eu vou utilizar para virtualização. É a ferramenta que eu vou utilizar para trabalhar com essa parte virtual do nosso banco de dados.
Se você acessar o site do virtualbox.org, que eu comentei, você vai clicar aqui, ó, em Download VirtualBox, e ele pode pegar a versão aqui, ó, VirtualBox for Windows Home. Pode pegar esse primeiro aqui e baixar ele, que é esse que vai fazer o download, esse que a gente dá treinamento. Aí disponibilizei para você a versão do Oracle 11.2.03, porque no site da Oracle a gente tem o 11.2.01. Então, eu disponibilizei o 11.2.03. Por que 11.2.03? Porque é ele que permite a gente fazer o upgrade direto para a versão 12C. Então, senão eu ia ter que fazer a 11.2.01 para 11.2.03 para depois fazer para 12C. Para o nosso treinamento é desnecessário. Eu vou comentar isso nessas versões, mas é desnecessário. Então, para que você possa baixar direto, eu coloquei lá no site howdba.com.br, database 11.2.03.rar. Ele está compactado com o WinRAR, você pode descompactar ele e deixar na sua máquina. A gente também tem a versão do Oracle Linux que a gente vai utilizar para o nosso treinamento. Esse Oracle Linux que eu tenho ali, vejam, o database e o Oracle Linux, a gente vai ocupar mais ou menos um espaço aí de uns 4 GB na máquina. Lembrando, claro, que a minha máquina, para instalar esse ambiente virtual, eu vou conseguir ter um espaço em disco, não é um espaço gigantesco nem nada, mas se eu tiver ali uns 10, 15 GB mais ou menos, vai ser necessário para que eu possa montar esse meu ambiente, para que eu possa trabalhar com o ambiente. Mas hoje em dia estamos na casa do Tera, né? Então acho que ninguém vai ter dificuldade muito grande no notebook em si, no ambiente para isso, certo? Bom, como eu tinha comentado, né, isso aqui vai servir não muito para aqueles que não têm muito conhecimento de Oracle, mas sim para aqueles, como tem bastante gente fazendo treinamento, que já tem um conhecimento pleno, que pretende fazer uma prova de certificação para a OCA, que já conhece um pouquinho de Oracle, que eu comentei, vão ter algumas questões que vão utilizar, vai ser interessante para você conseguir estudar para essa prova de certificação da Oracle. Veja, a questão é exatamente como ela ocorre e eu vou comentar o resultado dela depois. Aqui, como eu comentei, né, conforme havia prometido, esse é da prova 1Z0052, que é a prova do OCA da 11G, né? As certificações da Oracle, ela tem assim, para que seja OCA, é Oracle Certificate Association. Esse Associate, ele é ligado a uma prova de SQL e uma prova, vamos dizer assim, baseada nesse nosso treinamento, já conseguiria ter uma ideia para fazer essa prova, estudando, né, claro, para fazer essa prova. Então, as dicas são na grande maioria das vezes em inglês, como eu já comentei, né, como eu falei aqui, porque quem pretende fazer a certificação já tem que se familiarizar com o método de aplicação das provas da Oracle, que são todas em inglês, certo? Então vamos imaginar a seguinte situação. Bom, eu vou falar já traduzindo, né, para ajudar vocês, mas acostume, quem não tem assim, aquele costume com o inglês, já ir pegando, já ir trabalhando, lendo literaturas em inglês também, porque vai ser muito útil. Bom, dizendo o seguinte, eu noto que a performance do banco de dados foi degradada, ou seja, a performance não está boa, porque temos muitos checkpoints. Lembrando, primeiro, né, do nosso treinamento de hoje, quem é o checkpoint? Checkpoint é o carimbador. O que acontece? Então ele grava, toda vez que tem commit, tem essa informação, ele vai lá e grava o checkpoint. Toda vez que tem uma alternância de redo log, ele vai lá e grava o checkpoint. O que eu posso fazer se eu vejo que tem muitos checkpoints? O que eu devo fazer para resolver esse problema? Então aqui tem 4 questões, né, 4 respostas, e a gente vai comentar as 2 respostas que são as corretas. Bom, primeiro, eu vou checar o tamanho do redo log, e eu posso aumentar o tamanho do redo log se por um acaso ele estiver muito pequeno. Vamos imaginar o seguinte, para a gente analisar o que faz ocorrer os checkpoints. Como a gente já viu, eles ocorrem pela troca de redo log, ou seja, o processo do switch log file, que é aquele processo onde eu pego e vou lá e dou alternância, passo de um grupo de um redo log para o outro redo log. Esse processo é que faz, como ele é feito de forma cíclica, e nele ocorre os checkpoints. Olha, vamos analisar. Se acontece o checkpoint cada vez que termina de gravar um log e vai para o outro, significa o quê? Que o tamanho desse log, se ele for maior, vai ter menos trocas, certo? Então, quanto maior ele for, mais vai demorar para fazer a troca. Não é bom que seja muito grande nem muito pequeno. A gente vai aprender no futuro que o ideal é que você tenha
Para o seu vai depender muito como que o banco processa, né? Qual que é a quantidade de transações do banco, enfim. Mas o ideal é que se tenha pelo menos 4, não mais do que 5, 6 em 1 hora. Ou seja, aproximadamente 1 a cada 15 minutos. Ah, Raul, mas como que eu vou fazer isso? Determinando o tamanho dele. Os treinamentos de performance vão dizer o tamanho que você deve colocar para que consiga manter essa frequência. Mas isso é um outro caso na questão de performance ainda. Bom, eu posso setar um parâmetro, a gente vai ver ainda para quem não sabe o que é um parâmetro de banco de dados, e posso setar um parâmetro de acordo com o que me for aconselhado através de um chamado advisor. O banco tem os advisors. Advisors são ferramentas que servem para dar dicas. Eles trazem informações de dica. E ele vai me dar uma dica de acordo com o tamanho legal do meu RedLog. Lembrando, né, que claro que esse mon é responsável pelo processo de equalização do banco. Então o que acontece? Ele vai ter um advisor específico que vai dar a dica do tamanho ideal para o arquivo de RedLog para que esse recover, caso seja necessário, seja feito o mais breve possível, o mais rápido possível o processo de recuperação, certo? Eu sei que os novatos não entenderam muita coisa, né, que não tem conhecimento de Oracle, ficou um pouco boiando aqui. Não se preocupe, é só nossa primeira aula. E eu peço que você poste a sua dúvida, diga mais uma vez, né, relembrando, não deixe de participar, certo, gente? Um grande abraço, até a próxima aula. E lembrando, né, a aula não acaba aqui. A aula, ela vai além, ela vai no Skype, ela vai no grupo, então ela vai por e-mail. Aqui a gente planta a semente. Durante a semana, entre uma aula e outra, a gente colhe aquilo que a gente plantou, certo? Um grande abraço. Como eu falo sempre, né, gente, foco na meta e bom estudo para todo mundo.